Viktor Frankl ficou preso num campo de concentração e disse que a pessoa que mantém uma firme esperança consegue suportar melhor a angústia e a dor. Ter um doente que tem fé e esperança muda o curso da doença ou não muda? Muda ou não muda? A Bíblia Sagrada diz em Provérbios que o coração é alegre, é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. A Bíblia diz que o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Miguel Couto dizia que não existem doenças, existem doentes. William Osler foi um dos maiores clínicos do mundo e que disse que tão importante quanto conhecer a doença que o homem tem é conhecer o homem que tem a doença. Quando Osler foi convidado para escrever o editorial da primeira edição do British Medical Journal, ele surpreendeu os leitores. Osler, que era um grande clínico, ele foi convidado para escrever um editorial daquela que seria a revista, uma das revistas mais importantes de clínica médica do mundo. E o editorial dele tinha como título A Fé que Cura. Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para mais uma sessão Humanidade na Saúde, sessão essa de número 140. Agradecendo o patrocínio, o apoio de sempre do Centro de Estudos do Hospital Samaritano, através do Dr. Flávio Cury, da direção do Dr. Ricardo Periardi. Agradecemos a todos que estão ao vivo no nosso auditório. Hoje, infelizmente, eu não pude estar aí, estou aqui na minha sessão lá do B também, fazendo congresso de cirurgia, mas quis estar presente online com vocês. E agradecendo a quem está conosco à distância, YouTube, Instagram, sempre nos prestigiando. Hoje temos uma sessão muito importante. Falamos muito de razão de vida. Ricardo Cruz nos lembrou agora com essa sessão, esses detalhes, essa coleção de falas sobre motivação, sentido de vida. E hoje iremos falar sobre quando a doença desafia a fé. O fato que acontece que todos nós que trabalhamos multiprofissionalmente, ou já tivemos pacientes ou parentes doentes, passamos por essa situação. E para começar a nossa sessão, eu vou convidar um dos nossos palestrantes, de extrema importância, Padre Josafá Siqueira. Padre Josafá foi reitor da PUC do Rio de Janeiro por 12 anos, é especializado em biologia, doutorado em biologia, voltado totalmente para a ecologia. O Padre Josafá vai nos dar seu testemunho, sua experiência de padre, de reitor, com tanto tempo lidando com pacientes, com sofrimentos, com o ser humano, sobre quando a fé e quando a doença desafia a fé. Obrigado, Padre Josafá, por estar aqui conosco. A palavra é sua. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o Centro de Estudo do Hospital Samaritano, na pessoa do moderador e amigo Dr. Flávio Cury. Agradecer a presença do Dr. Marcos Saramago, agradecer realmente a presença do Dr. Ricardo Lima e da presença da Denise e toda a sua equipe, né? E agradecer a todos vocês que estão aqui nos ouvindo presencialmente e aqueles que estão nos ouvindo de maneira online, né? Muito obrigado. É sempre um desafio grande a gente poder falar dessas questões ligadas à fé e à ciência. Eu, esse ano, estou completando 50 anos de vida na academia e nas pesquisas em ciência, né? E aí a gente olha o mundo de maneira um pouco diferenciada, né? Com os anos, depois dos 70, a gente tem um olhar um pouco, eu diria, um pouco mais de sublimação, um olhar um pouco mais contemplativo sobre as realidades. E certamente na minha vocação de biólogo, né, durante esses anos todos, depois também como sacerdote, a gente vai tendo convivência muito, né, em relação à dimensão da doença na sua amplitude, né? Desde a doença que atinge também o nosso planeta, né, Terra,
é a doença que nós causamos sobre esse planeta, a doença que afeta todos os seres vivos, animais, vegetais, e a doença que atinge de maneira muito forte o ser humano, né? E porque nas dimensões transcendentes de nossa existência, como fomos feitos em mais semelhança do Criador, é evidente que a doença ela tem um peso diferencial, né? E por isso nós vamos comentar um pouquinho sobre alguns aspectos em relação a esse grande desafio, né? Quando a doença desafia a fé. A doença, como todos nós sabemos, ela é expressão do limite biológico, né? Cujo impacto no organismo humano pode ser de forma aguda ou crônica, né? Condicionado por fatores endógenos e exógenos. É uma enfermidade que terá que ser enfrentada com uma luta de sobrevivência, cuja batalha poderá ou não ser vencida, dependendo de vários fatores relacionados com a realidade do corpo humano, a realidade das condições socioambientais, do grau de resiliência física e psicológica, do histórico genético, entre outros fatores. E a fé? O melhor conceito de fé que nós temos, né, está exatamente na carta aos Hebreus, né, no capítulo 11, versículo 1. Né? E a definição é uma definição sábia, porque diz que a fé é a consistência do que se espera e a prova das coisas que não se vê, mas que confia e espera, dentro de uma perspectiva imanente e transcendente da vida. Não se trata de uma experiência, né, a fé é uma experiência puramente racional, mas de uma vivência concreta de um sentido absoluto. Esse sentido absoluto, teologicamente, é chamado de Deus, né? Que é fonte primordial do amor, desse grande amor que se irradia nos depositários amorosos existentes em cada pessoa humana. Embora a doença seja uma contingência relacionada com a dimensão imanente do ser humano, ela poderá ser desafiada pela dimensão transcendente da pessoa, onde a fé encontra o espaço e acolhida. Se a doença leva a pessoa a se perguntar do porquê do limite biológico do seu corpo, podendo ou não interromper uma existência, a fé entra com uma pergunta diferente. A pergunta da fé é do para quê. Ou seja, de para que tudo isso está acontecendo. E aí, certamente, isso remete a uma dimensão transcendente de cada ser humano. Nesse sentido, fé e ciência não estão em contradição. Porque das coisas, se a ciência pergunta do porquê das coisas que acontecem e procura conhecer e solucionar esses desafios, a fé, ao situar-se num horizonte diferente do para quê, ela procura levar o ser humano a uma perspectiva do sentido de tudo isso, né? Do que acontece. Num horizonte, certamente, de muita confiança e esperança que ultrapassa a imediatidade dos fatos e dos acontecimentos. O drama, aqui nós temos diante de nós o drama humano. O drama humano diante da doença está nessa tensão, aquilo que os gregos chamavam de aporia, uma tensão permanente, né? Tensão entre o porquê e o para quê. A pergunta que perpassa a condição humana, ela se abre a uma dimensão mais plena e definitiva da vida, que é uma premissa fundamental da fé, né? E aqui vem a nossa questão, né? Se a doença faz a pessoa humana a experimentar a fragilidade da vida, a fé abre a um horizonte que vai além da capacidade humana de compreender em profundidade, não restando outra coisa a não ser confiar e se entregar ao mistério que não conseguimos descrevê-los racionalmente. Se a doença nos leva a tomar consciência da singularidade da liberdade humana, onde somente nós podemos responder profundamente, né, a fé ela nos abre uma relação, eu diria, mais plural da liberdade humana. Ou, segundo alguns filósofos, na tríplice relação.
entre o ser humano, os outros, a natureza e Deus. Esta relação plural ou tríplice relação, ela acontece no ser humano de maneira profundamente implicada, não tem como separar, né? Sobretudo quando temos uma visão mais sistêmica da vida. Aqui está exatamente um ponto-chave. Essa visão sistêmica da vida ela é fundamental, porque a fé não pode ser tratada simplesmente como um apêndice, ela é parte integrante da nossa dimensão transcendente, não tem como negar. O grande teólogo alemão, Karl Rahner, né, que marcou profundamente o pensamento teológico da Igreja, né, sobretudo após o Concílio Vaticano II, ele dizia isso: nós temos, né, dentro de nós uma dimensão transcendente, né, e que isso faz parte da dimensão intrínseca do nosso ser, da nossa liberdade. E aqui nós entramos, né, realmente numa questão que são as diferenças que existem entre essa abordagem um pouco da doença na Sagrada Escritura. É evidente que eu não vou entrar aqui, porque eu não sou teólogo, nem sou exegeta, né? Mas é evidente, a gente tem uma experiência aí de muitos anos de sacerdócio, né? E a teologia é o pano de fundo que realmente a gente orienta a nossa vida. Nós vamos ver que existem muitas tendências diferentes de abordagem da doença, né? Se a gente for olhar toda a tradição do Antigo Testamento, né, ou da Primeira Aliança, como alguns gostam de chamar, é evidente que nós vamos ter aí uma concepção muito diferente da doença, né? A doença é tida dentro de uma perspectiva muito diferente, né? Ela muitas vezes vem como castigo, vem realmente como uma espécie de vingança do absoluto e assim por diante, né? Então, existem muitas correntes, e aqui não vou entrar nisso, porque nós vamos entrar numa seara de tradição hermenêutica da Sagrada Escritura que é extremamente complexo, né? Mas eu diria isso, que diferente de algumas correntes do Antigo Testamento, onde a doença é vista numa perspectiva distinta e, às vezes, negativa, né? No Novo Testamento, aqui eu reporto aos grandes teólogos e também exegetas, a doença nunca foi vista como um castigo de Deus, mas como uma contingência física e psicológica que poderá ser vencida pela ação da graça de Deus, ou, se quisermos, pela ação da graça de Cristo. Jesus, no relacionamento com as pessoas, na sua vida terrena, experimentou dor e sofrimento de inúmeros doentes. Aí nós podemos percorrer tantos três evangelistas sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas, ou mesmo o Evangelho de João também, que tem uma linha teológica mais diferenciada. Nós vamos ver que ali está a ação de Jesus em relação à doença, é uma maneira muito positiva de tratar isso, né? Porque exatamente a doença se trata de uma contingência humana que poderá ser revertida pela ação da graça de Deus. E Jesus experimentou e fez muito isso, reverteu essa situação, né? E aqui nós temos vários exemplos, que não vou citar isso aqui, mas nós sabemos disso, como experiência cristã, de que Jesus conseguiu, né, tratar a doença, né, e vencer realmente a doença pelo poder da fé. Da fé de quem crê, confia, entrega e espera. As curas, elas são reveladoras de quem crê, confia e entrega, né? As curas, elas são primazia da graça divina, onde para Deus nada é impossível. É um versículo que aparece muito no Evangelho de Lucas, né, que é muito, muito bem tratado, é isso, né? Para Deus nada é impossível. Ou seja, né, por quê? Porque ele é o sentido absoluto de toda a história, é o grande amor. Então, para esse grande amor, né, os depositários menores de amor que somos nós, né, evidente, pode ser isso aí tranquilamente superado, né? Então, ele certamente reporta a isso, né, na vida de Jesus. O seu amor maior de Deus, pode agir até mesmo em circunstâncias que humanamente parecem impossível, estando acima da nossa capacidade de compreender racionalmente. E aqui é um drama, realmente, que a gente percebe muito na experiência de fé, que eu vou falar daqui a pouco. Na perspectiva cristã, a cura da doença não é um ato mágico e espetaculoso, mas uma experiência de fé, que supera barreiras, lugares, tempos e circunstâncias.
Infelizmente, muitas seitas cristãs agem de maneira miraculosa. Não a partir de uma experiência profunda de Deus, mas a partir de uma experiência religiosa, onde a cura pode ou não acontecer. É de bom alvitre lembrar teologicamente a diferença entre a experiência de Deus. A experiência de Deus é algo que perpassa o ser humano como um todo, ou seja, a totalidade do ser humano, né? E a experiência religiosa. A experiência religiosa é diferente. A experiência religiosa, ela atinge apenas algumas dimensões da pessoa humana, né? Como a emoção, como a afetividade, como o cumprimento de normas e preceito. E certamente aqui há uma distinção importante a fazer, né? Porque às vezes se confunde muito a experiência de Deus e a experiência religiosa. A experiência de Deus, ela atinge a pessoa como um todo, né? E se ela atinge a pessoa como um todo, a visão da pessoa sobre a doença é outra, completamente diferente. Enquanto a experiência religiosa não, ela é parte só, é parte, né? Então, ela pode, às vezes, a doença pode ser vista de maneira, né, como uma cura miraculosa, ou pode não acontecer, né? Por quê? Porque aí não se trata de uma visão integradora, mas uma visão até parcial da dimensão religiosa do ser humano. Hoje, com os extraordinários avanços da medicina, muitas doenças são tratadas e superadas, podendo ou não contar com a intermediação da fé. Se a pessoa humana cultiva valores, princípios fundamentais da fé, como a esperança, a confiança, a entrega na ação da graça de Deus, entre outros, certamente a doença poderá ser administrada com mais tranquilidade, pois a perspectiva transcendente da vida ajuda a enfrentar a vulnerabilidade imanente, abrindo-se para um ato de crer em realidades que ainda não se vê claramente, mas que se espera, confia e almeja. Aqui está o ponto fundamental da fé, na visão da carta aos Hebreus. Hoje podemos dizer que a doença, enquanto uma experiência humanamente negativa, pode muitas vezes levar a pessoa a abrir-se positivamente para uma dimensão mais otimista e transcendente da vida. É uma experiência que a gente faz, né, quando a gente visita muitos doentes nos hospitais, né, que dá muita junção de enfermo. A gente vai fazendo um pouco essa experiência, que, onde está ali a experiência forte religiosa ou de Deus que a pessoa tem, né? E aí a visão muda muito, né? Muda muito da maneira como se vê a doença, né? Nessa perspectiva, eu diria mais otimista e transcendente, a doença não constitui um desafio para a fé, mas uma circunstância existencial onde o ser humano toma consciência não apenas do seu limite biológico ou de sua vulnerabilidade, mas de sua vocação para o sentido mais transcendente da existência, onde somente a fé pode lhe proporcionar, não tem outra. A fé é onde que dá o horizonte de abertura e transcendência, né? Certamente tudo vai depender do grau da experiência de fé de cada pessoa. Aqui está o ponto-chave. Tudo vai depender do grau da experiência de fé de cada pessoa, podendo gerar atitudes pequenas ou grandes diante da enfermidade que está sendo experimentada. Se a experiência de fé constitui parte integrante fundamental da vida da pessoa, a administração ou a sublimação do limite biológico será certamente vivenciada com mais confiança e tranquilidade, pois o doente se sente mais protegido e seguro com os valores e princípios da fé, pois estes integram e fazem parte de sua vida. Ao contrário, se a experiência de fé constitui apenas algo secundário ou um apêndice na vida do doente, cujos princípios da fé não foram cultivados e integrados ao longo da vida, a doença poderá gerar revoltas, sentimento de castigo ou senso de abandono de Deus, particularmente diante do drama humano que está sendo vivido e vivenciado. Aqui eu faço um pouco a distinção de uma doença crônica e a doença em estágio mais terminal, grave.
Uma doença crônica, onde a consciência do limite se prolonga, muitas pessoas procuram enriquecer-se na fé, com a virtude da esperança, que um dia, com auxílio das mediações médicas, a graça de Deus e outras mediações religiosas, aí eu falo no ponto de vista do horizonte católico, mediações religiosas são as mediações que são feitas pelos santos, santas, né? As circunstâncias podem mudar, integrando o humano e o divino que existe em cada pessoa. É importante, essa integração entre o humano e divino que existe em cada pessoa, pelo fato de sermos criados à imagem e semelhança do Criador, tanto no amor, tanto na liberdade. No estádio terminal da doença, é um pouco diferente. Nesse estado terminal, onde a irreversibilidade se torna uma realidade, muitas vezes gera e cresce, tanto no paciente como nos parentes que solidariamente compartilham daquele sofrimento, uma experiência de fé, como ato de entrega e esperança na vida eterna. É interessante a gente ver isso, né? Quantos que eu visitei, doutor Flávio, ao longo dos anos, pessoas que naqueles últimos momentos têm uma abertura para a transcendência, né? A gente nem esperava, até pessoas que não tinham realmente uma profissão de fé, né? Mas naquele momento se descobre, né, uma dimensão transcendente, ou seja, abre-se para aquilo que teologicamente nós chamamos a vida eterna, né? Na perspectiva cristã, o que nos consola é saber não só da continuidade da vida, que se prolonga na eternidade, mas também a certeza de que a fé nos orienta e consola. Isso é fundamental, porque aqui exatamente tem um ponto-chave da nossa fé, que é, pelo fato de estarmos abertos à transcendência, a perspectiva da vida, ela se abre a uma dimensão de continuidade. Não é? Nesse sentido, a morte é apenas um momento de transição para uma dimensão mais plena. Eu, quando, nos meus anos de professor de biologia, né, eu sempre gostava muito, né, de usar os exemplos da criação da natureza para a gente se inspirar, né, porque às vezes a gente tem essa dificuldade hoje, porque não temos um contato mais proximal com a natureza, né, nós distanciamos muito, né, mas quando a gente tem um contato mais proximal, a natureza passa a ser uma fonte de aprendizado. Eu estou terminando de ler um livro do século IV, né, onde os santos padres, né, aqueles primeiros teólogos, tinham uma relação, uma visão de relação com a criação, com a natureza fantástica, né? Porque a natureza passa a ser um elemento pedagogo, ou seja, para nos ensinar, né? E, em breve, até o final do ano, vai sair mais um livrinho meu sobre isso, sobre o que nós temos que aprender na natureza, né? E aí, certamente, vai aparecer muito disso. Convidei um biólogo especialista em aves, outro biólogo especialista em insetos, e eu fico na parte das plantas, que é um mundo onde eu navego com mais facilidade, né? Porque eu admiro muito o mundo do vegetais, né? Imagina um mundo que você tem que resolver os problemas sem sair do lugar, né? Hoje em dia tem online, tem outras coisas, mas o reino vegetal dá um banho de outros reinos, né? Tem que resolver todos os problemas sem sair do lugar. E por isso tem uma dimensão de resiliência maior, tem uma dimensão de perpetuidade. Você já viu ser vivo durar 9 mil anos? Somente o reino vegetal, né? Outro não existe. O reino animal é 150, 200, quem sabe, né? O máximo pode chegar numa tartaruga, no outro mamífero, mas não vai mais do que isso. Mas o outro dá um banho, né, em termos de longevidade, né? Mas, enfim, então eu usava sempre esse exemplo da natureza. Eu dizia assim, olha, meus alunos, olha para o exemplo da borboleta, ou da mariposa também, mas o exemplo da borboleta é mais conhecido. Ela tem 3 estágios fundamentais. Tem o estágio do rastejamento, né, que vai ter a fase de lava, tem que arrastar pelo chão todo, tem que comer o tempo todo, tá? Depois termina isso, aí entra na crisálida, na pupa, aquele estado de dormência, né, de uma aparente morte, não aparente, mas não é morte. Ali está sendo gerada outra forma de vida. Depois desabrocha para um outro estágio, né, mais pleno, quando sai a borboleta, né? Ali muda tudo. Muda o corpo, muda a visão, né? Muda a geografia, porque o limite do espaço não existe mais. O limite do espaço agora é aberto, né? A visão pluriversa de um olho de uma borboleta é fantástica, né? Ela consegue ver num mosaico que nós humanos não conseguimos nunca ver.
né, de várias cores, de várias perspectivas. Então, eu dizia, isso é um exemplo para a gente entender o que seja um pouco essa passagem humana, né, onde é a vida, na sua imanência, onde temos aí que lutar, né, trabalhar, sofrer muito, né, e ter glórias, e ter realmente alegrias, mas ter também momentos de sofrimento. Mas depois vem o momento da morte, o momento de transição, né, que para nós cristãos a morte não é o fim de tudo. A morte simplesmente é um momento de transição, é um limite do corpo biológico. Mas aí, como diz São Paulo, é um momento de planificação do corpo glorioso que está sendo gerado dentro de nós, pela graça de Deus. Aí sim, receberemos um corpo luminoso, diz o apóstolo Paulo. E esse corpo luminoso é que nós vamos viver eternamente em comunhão com Deus, dentro de uma outra perspectiva. Então, nesse sentido, eu acho que uma pessoa que tem esse horizonte, ela vai se descobrindo, a morte passa a ter uma outra visão diferente, né? Mesmo sabendo que da irreversibilidade que se encontra em relação à doença, né? E Jesus disse umas coisas consoladoras que nós, muitas vezes, repetimos nas nossas homilias, né, nas missas, é que na casa do Pai tem várias moradas, né? E o consolo nosso é que seguimos a Jesus, é que uma dessas moradas está sendo preparado para todos nós que o seguimos, né? E procuramos viver os seus sábios ensinamentos, né? Isso é muito importante, consola. Tem uma expressão do Salmo que eu gosto muito e repito muito para mim mesmo e para as pessoas, é que Deus está completando em nós aquilo que Ele começou. Então, o dia que a obra estiver acabada, aí nós somos chamados para viver a plenitude da vida. Mas enquanto não tiver, somos obras inacabadas, né? E aí temos que ajudar o Criador no sentido de completar aquilo que Ele começou em nós. Então, eu quero concluir essas considerações, meus caros amigos presentes e online, né, afirmando o seguinte, que mais do que desafiar a fé, a doença é uma realidade existencial que faz o ser humano experimentar os limites biológicos, mas também é uma circunstância que poderá despertar na pessoa a dimensão transcendência da existência, onde a fé dá sentido e esperança, possibilitando a crer naquilo que ainda não se vê plenamente, mas que se crê e se espera. Obrigado. Muito obrigado, Josafá. Excelente. O senhor, às vezes, numa aula curta, nos falou sobre fé, né? Fez algumas pregações bem profundas, e já nos deu uma aula de teologia. O senhor já fica intimado a avisar aqui para o grupo, quando for o lançamento desse livro, para a gente colocar no Humanidades, para a gente ter oportunidade de aprender um pouco mais, e até é um outro tema a ser desenvolvido com a curadoria, esse tema como a biologia nos ensina, né, também o profissional de saúde para a vida, né? Vai ter Denise por isso, né? Bom, para continuar a nossa sessão, nós vamos ter agora um apresentador que já esteve conosco, inclusive quando eu já era moderador, o Dr. Marcos Saramago, chamado não só pela sua experiência como clínico, especialista em clínica, como oncologista e como uma persona de fé também, a nos falar sobre ele ao lado de pacientes com doenças terminais, avançadas, como a doença desafia a fé. Marcos, obrigado por você estar aqui conosco, a palavra é sua. Obrigado, Lima. É uma honra estar aqui com vocês, com colegas tão queridos, rever rostos tão familiares para mim. É um desafio essa palestra. Acho que o tema talvez tenha sido um dos temas que eu mais pedi na minha vida, porque você vê isso o tempo inteiro. O consultório de oncologia é um desafio à fé, à existência humana. Meu Deus, por que me abandonaste? Quando a gente reflete essa frase, que por muitos milênios, que alguns milênios foi tida como uma frase de desespero, uma frase de fragilidade, a gente se remete à face humana de Deus. E não existe fé sem Deus. A gente se remete a um pai que recebe um laudo de um filho
a uma paciente que fez várias linhas de tratamento e não conseguiu êxito, a gente se remete a um pai que está internando um filho, a alguém que perdeu um ente querido. A gente se remete à nossa maior fragilidade. E nem por acaso, há uma semana, após um paciente passar por quimioterapia e ter 2 anos muito bem, muito feliz, eu tive que falar para ele que, infelizmente, as coisas não estavam tão bem. E, nesse momento, eu me remeti a São Francisco de Assis, quando ele, após passar até chegar num convento, passou por uma nevasca, era um frio atroz, e ele chegou nesse convento, abriram a portinhola. "Oi, irmão Francisco nada, pau, bateram a portinhola. Aí ele ficou assim meio atônito e começou a sorrir. E os seguidores dele pensaram: "Está louco de vez. Por que você está rindo?" "Porque estou onde não dependo mais de ninguém. Estou onde só dependo de Deus." E quando você concebe essa entrega, você tem uma conexão imediata com Ele. Um palestrante, Haroldo Dutra, ele afirma que nossos momentos de maior desespero, através dos escritos de Emmanuel, os momentos de maior desespero, a gente tem uma conexão imediata com o Criador, como se Ele soubesse que a gente iria cair várias vezes e a gente iria precisar dessa conexão imediata. E, muitas vezes, quando você recebe uma notícia avessa à sua existência, uma recidiva, você pensa: mas onde está? Onde está a justiça? Eu rezei, eu fiz toda a minha parte, eu fui caridoso, mas é isso que eu recebo? E nosso julgamento torpe de justiça, imaginem um filho, um pai que perdeu um filho, uma filha, na verdade, de uma forma violenta, e passou anos julgando a Deus por aquela atitude, acabou por conta disso perdendo o casamento, perdeu o emprego, e a vida dele só foi piorando, até que Deus deu-lhe uma oportunidade. Ele foi colocado no lugar de juiz, e eram 3, restavam 2 filhos. E daí foi concebida a ele o direito de escolher entre os 2 filhos, porque um teria que receber uma pena. No auge do seu desespero, ele vendo aquela situação, e ele não conseguia, ele dialogava, ele tentava, ele debatia, mas não conseguia, teria que escolher um dos filhos. Ele falou: "Vou eu." Aí ele recebeu a resposta: "Agora você entende a Deus." Então, quando a gente tem o nosso julgamento é muito frágil, nós somos plenos de vulnerabilidades, nós somos plenos de fragilidades. A medicina, ela se desenvolveu ricamente ao longo dos anos, deixamos de morrer de tuberculose, infecções simples, tratamos lepra, mas, mesmo assim, o corpo é vulnerável. Mesmo assim, a nossa fragilidade ainda se concebe quando recebemos essas notícias e esses laudos. E, quando a gente tem essa fragilidade, o sofrimento é muito presente. Quando a gente tem essas notícias, o sofrimento é muito junto da doença. Mas Eric Cassel, ele avaliou justamente a diferença sobre sofrimento e doença. E os dois não estão juntos. Na minha prática, no consultório de oncologia, eu vejo isso muito frequente. Me vem à cabeça agora uma paciente de câncer de mama metastático que a alegria dela é como um raio de sol. Ela tem um porquê e uma força que não consegue ser mensurada.
ela tem os filhos no qual a luz da vida dela, a luz dos olhos, o brilho dos olhos dela é um menino autista que tem cada tirada, cada coisa que ela traz para o consultório, e a gente aprende, doença não tem nada a ver com sofrimento, são coisas à parte. Você pode ter a doença sem sofrimento, você pode ter sofrimento sem doença, mas a gente sabe que o sofrimento contínuo leva ao adoecimento. A gente sabe que, quando se arrasta um sofrimento de uma forma muito presente, ele leva ao adoecimento. Me lembro da minha formação ainda de oncologista, que eu fui a uma aula e ouvi uma frase que eu achei tão torpe, típica de uma pessoa que não tem conhecimento, mas estava sendo ministrada por um palestrante, e eu apenas já capturei para depois de entender. O câncer de mama é um câncer emocional. Tá bom. Depois eu fui buscar, essa frase está presente num dos principais livros de mastologia. E por que ele é um câncer emocional? Porque, quando você passa por um sofrimento, ele se reflete no nosso corpo. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado para que tratamos os nossos sofrimentos, seja através de amigos, seja através da psicologia, seja através da medicina. A gente não nasceu para sofrer. Deus não quer que nossa vida seja um sofrimento. Então, ele deve ser resolvido, digamos assim. E, muitas vezes, nos nossos momentos de sofrimento, a gente nota que nossa fé entra em crise. E a gente se pergunta, mas por quê? Trago também uma frase de Haroldo Dutra que fala: Deus é pedagogo. Em outra frase, ele fala: o diabo é bacharel em direito. Não dialogue com o diabo, nem Jesus tentou. Mas ele é um cara que realmente ele tem uma visão muito única sobre religiosidade. Então, a gente vê que, às vezes, quando a nossa fé entra em crise, a gente tem que se remeter ao alto. A crise espiritual não é o oposto da fé, é um amadurecimento dela. A fé infantil, ela só se concebe quando está tudo bom, quando é o que eu quero. Mas Deus é pedagogo. Ele quer ensinar através do sofrimento, porque é como nós realmente aprendemos de forma única. Eu já citei isso na última aula que eu tive aqui na Humanidades. Uma vez um pai chegou para o filho no consultório e falou assim: pai, você está muito melhor depois do câncer. Eu tive uma paciente que ela não concebia que a equipe de assistência se aproximasse dela, praticamente só eu que conseguia. E ela teve um processo de adoecimento contínuo, internada muitas vezes aqui no Samaritano, e, no final, ela queria que qualquer um fosse conversar com ela. Então, as crises, as dificuldades fazem com que a gente se remeta ao superior. Então, uma fé madura, ela permanece mesmo quando nada faz sentido. Existe também uma frase do Padre Pio que fala: bendita a queda que me faz olhar para o alto. Bendita a queda que me faz olhar para o céu. Então, conforme a gente passa por dificuldades, mesmo que a gente ache que nada faz sentido, a fé madura permanece. A fé madura insiste. E, quando a gente fala em sentido, a gente não tem como não lembrar de Viktor Frankl. Viktor Frankl passou por um campo de concentração e ele viu, no campo de Auschwitz, seus conterrâneos, alguns irem na fila da câmara de gás, outros morrerem de exaustão por serviços forçados, e ele fez daquilo ali um propósito. O propósito firme dele era estudar aquilo, e ele estudou. E o que ele entendeu? Que as pessoas que, ao receberem os cupons de suprimento, poderiam se trocar por duas coisas: cigarro ou uma sopa rala. Os que passavam a comprar pelo cigarro, eles tinham perdido o sentido da vida.
e aí era pouco tempo. Os que continuavam comprando, na verdade, trocando por sopa, eram aqueles que realmente acreditavam em algo mais. E o propósito que a gente tem que trazer para nossos pacientes é um neto que ele quer muito colocar no colo, é o filho que ele quer ver se formar, é a filha que ele quer entrar de braços dados no casamento. Então, a nossa obrigação como médico é trazer propósitos para aquele paciente que passa por essa dificuldade. E isso deve estar muito presente na consulta, porque, do contrário, somos apenas tratadores de doenças. A gente tem que tratar além do adoecimento, a alma. Aquela paciente que eu citei é a mesma que tem essa tatuagem da Fênix. Então, a gente precisa realmente ver o que é importante para o nosso paciente trazer. Trago aqui uma passagem. Lúcio Mauro, ele tem o filho dele, Lúcio Mauro Filho, os dois são atores, e o pai chegou num hospital, numa situação grave, e o filho falou: pai, você tem que melhorar. E o pai, reflexivo assim, já com certa idade, falou assim: por que eu tenho que melhorar, Lúcio Mauro? Por que eu tenho que melhorar? Aí ele não teve muita coisa para falar, os irmãos crescidos, ele já fazendo sucesso. Porque eu quero fazer uma peça e eu quero estrear com você. Eu quero nós dois no palco. E o pai brilhou os olhos assim. Tá bom. E o Lúcio Mauro Filho foi para casa e daí ele começou a escrever a peça que ele não tinha nem em mente. Ele deu o propósito ao pai dele. Ele estabeleceu o propósito de trabalhar junto ao pai dele. Então, essa é a importância. E quando a gente vê em oncologia, quando a gente vê no dia a dia, o que os pacientes ensinam, o que a gente consegue entender? Aqui você vê a mão de uma filha segurando sua mãe, gravemente enferma na época do Covid. Ela é médica. Essa mão está numa posição de súplica, pedindo. Então, o que a gente aprende através dos pacientes? Eu aprendi o presente. Eu aprendi o dia de hoje. Hoje mesmo eu tive uma paciente que, ao diagnóstico, falaram assim: vai ter 6 meses. Doutor, meu cônjuge já foi, minha sobrinha já foi, e eu estou aí. Não somos ninguém para ter um determinismo. Claro, temos a ciência, e a ciência dá o embasamento. Ignorar a ciência passa a ser charlatanismo. A boa ciência deve ser aplicada, mas aliada à fé. Não é direito do médico arrasar a fé de nenhum paciente. Ela deve ser balizada pelo que está sendo visto. Estou vendo aqui situações graves, em geral é isso que acontece, mas vamos em frente. Então, o que eu aprendi é isso, porque eu vejo muitas vezes a Divina Misericórdia. E a Divina Misericórdia se concebe de formas silenciosas. Tive um paciente querido, na minha formação no Hospital da Lagoa, e, se não me engano, é Vinícius Moraes que disse que o idoso tem licença poética. Seu Albino, eu falava para ele: seu Albino, só tem que caminhar para não te dar aquela injeçãozinha na barriga, o anticoagulante. E aí, de vez em quando, estava lá nos corredores, passava seu Albino de cueca, assim: estou a caminhar, seu doutor. Ele era português. Estou a caminhar. Fica à vontade, seu Albino. Até que, em um momento, seu Albino esteve gravemente enfermo e era eu que estava de plantão naquele momento. A enfermeira falou que os sinais vitais dele são muito baixos. Eu cheguei no ouvidinho dele e falei: seu Albino, o senhor quer uma dipirona? Não, doutor, estou muito bem. Um paciente que morre sem precisar de uma dipirona, isso não é Divina Misericórdia, eu não sei o que é. Quem dera a gente, na nossa passagem, poder partir assim. Então, eu via a Divina Misericórdia várias vezes, em vários momentos, em vários pacientes.
E teve um paciente também do INCA, que eu vi de forma muito interessante. Ele chegou para a liberação, era um paciente de quimioterapia de câncer de próstata, e daí eu falei com ele, o senhor não está bem, eu não vou liberar essa químio. Doutor, pelo amor de Deus, libera a minha químio. Eu passei mal, eu não sabia que o INCA estava aberto, internei num hospital particular, tive que vender meu carro, mas agora eu estou bem, libera a minha químio. Eu falei, fique tranquilo, isso não é nada demais, é só um adiamento, eu não vou cancelar. Ah, doutor, libera. Fique tranquilo. O senhor vai para casa, o senhor vai se recuperar e vai voltar daqui a 14 dias e, o senhor estando bem, eu vou liberar o seu tratamento. Ele volta em 14 dias radiante. Radiante. E eu falei, mas o que aconteceu que o senhor está tão bem? Doutor, quando eu saí daquela consulta, eu estava desarvorado, desesperado, peguei o primeiro ônibus que me tirava daquele momento. Ele morava em Niterói. Acabou pegando um ônibus, puxou, desceu, quando ele viu que estava errado, e desceu na Praça da Paz. Muito. E daí, quando eu estava na Praça da Paz, eu vi um banquinho onde eu sentava com a namorada que eu tive, na época da ditadura, lá atrás. E eu amava tanto ela, a gente conversava tanto, a gente se amava tanto. Mas, infelizmente, ela acabou casando com um militar que era a vontade da família e nunca mais consegui vê-la. Mas eu fiquei naquele banquinho sentado, lembrando dos momentos, as conversas, e tarde da noite eu peguei meu ônibus e voltei para casa. E, a partir daí, eu comecei a melhorar, eu comecei a melhorar. Esse senhor é um senhor muito idoso, e o que eu tenho como entendimento é que essa parceira que ele teve levou ele para a paz que ele precisava. E daí, então, quando você tem um olhar presente dessa forma, você vê verdadeiros milagres, verdadeiras melhoras inexplicadas. Deus trabalha no silencioso, né? Deus trabalha em silêncio. Teve um caso muito interessante que paciente de uma doença hematológica, também na Lagoa, gravemente enfermo, pediu para casar com sua companheira. Celebramos o casamento dele, ainda com bala de oxigênio, fui a testemunha. E daí ele, no casamento, pouco tempo depois, a esposa dele teve um acidente vascular encefálico, foi internado no mesmo hospital, inconsciente. E ele, a gente já sabia, a doença dele foi progredida, e ele partiu, como já era esperado. O casamento era justamente porque era um último desejo dele. Quando a esposa dele melhorou e acordou, ela sabia que ele tinha partido. O que eu entendo como isso? Acho que aquela ligação era tão forte, aquele amor era tão poderoso, que ela não ia conceber partir sem ele. Então, Deus fez uma forma de ela estar inconsciente no momento da partida dele. Então, a gente vê verdadeiras obras assim de Deus quando a gente tem um olhar único para o que está acontecendo, né? E quando nada faz sentido, o que resta, o que sobra? Essa carta de Paulo de Tarso aos Coríntios, ela justamente fala sobre isso. Ainda se eu falasse a língua dos homens, se falasse a língua dos anjos, sem amor, seria como o bronze que tine ou como o símbolo que soa. Se eu tivesse o dom da profecia e soubesse todos os mistérios da ciência e possuísse uma fé capaz de transportar os montes, sem amor, nada seria. E daí ele vai citando várias coisas sobre o amor. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E, no final, ele coloca assim: agora permanecem a fé e a esperança e o amor. Entre todos, o maior de todos é o amor. Então, entre essas três coisas, fé, esperança e amor, o maior de todos é o amor. Então, eu diria que a fé
ela é parte do amor. Os dois trabalham juntos o tempo inteiro. E quando a gente observa isso no dia a dia de consultório, a gente observa que os pacientes possuem, basicamente, alguns arrependimentos, nenhum deles é financeiro, nenhum deles é material. E quanta vida a gente passa se dedicando à parte material. Nenhum desses arrependimentos é voltado a isso. Existia um livro, Os 5 Arrependimentos no Momento da Morte, é de uma enfermeira australiana, e não conviver com meus amigos, não ter feito o que eu queria, ter trabalhado menos, ter me dedicado às pessoas que eu amava, ter feito as coisas que eu amava. Então, a gente vê isso de uma forma muito presente no dia a dia. Essas são as maiores dores. E, quando a gente fala de dor, é impossível a gente não falar de Cecily Saunders. Cecily Saunders estabeleceu o conceito de dor total e foi a primeira vez que eu vi espiritualidade dentro de um conceito científico, que é o conceito de dor. Espiritualidade vem de espíritos, de sopro. O sopro divino é o barro, a essência. E como a gente vai tratar dor sem a gente olhar a essência dos nossos pacientes? Como a gente vai eliminar a dor deles se a gente não olhar para a essência deles? Então, ela estabeleceu o conceito que estabelece a dor física, social, emocional e espiritual. Essa é a melhor abrangência das dores dos nossos pacientes. Então, isso deve entrar na mensuração, uma dor de uma perda. Você perguntar, mas o que está te angustiando? Uma pessoa emocionalmente abalada, ela tem um limiar de sensibilidade muito menor. Qualquer coisa dói, qualquer coisa machuca. E a gente tem que ter isso em mente. E, quando a gente observa isso, qual é o papel do profissional de saúde quando a gente vai cuidar desses pacientes que têm questões tão duras? Por que Deus permitiu isso comigo? Por que Deus fez isso comigo? Eu costumo dizer o seguinte: isso é uma conversa muito própria sua com Ele. Isso é uma conversa muito individual. Então, a gente remeter o paciente a isso não pode ser sozinho, ele tem que ter o apoio do profissional. Eu não sei, mas eu vou estar junto. Eu não sei, mas você não vai sofrer. Eu não sei, mas você não terá dor. Isso que é o nosso papel como profissionais de saúde, para que os pacientes não se sintam sozinhos o quanto é mais necessário. E, quando a gente se remete à esperança, a gente tem esperança, mas esperança não é negar a realidade. É o que eu disse, a ciência também é feita por Deus. Tudo que... quando Deus falou, vocês curarão uns aos outros, não foi um toque mágico que levaria à cura. Foi através do desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da farmacologia, a enfermeira que aplica, o médico que prescreve, todos eles estão trabalhando. Então, me remete àquela pessoa que estava numa enchente e aí ia um barco, não, Deus vai me salvar. Aí veio o helicóptero, Deus vai me salvar. Veio outro helicóptero, Deus vai me salvar. E aí ele morreu, chegou lá em cima e falou assim: poxa, Deus, você não me salvou? Poxa, eu mandei helicóptero, eu mandei barco, mandei tudo para você, mas você não veio. Então, ele manda as coisas através de nós. E, quando a gente observa, então, essas situações, a gente precisa se remeter a algo maior. Eu comecei a frase com o mestre dos mestres, né? O mestre de todos nós, em uma situação que pode ser considerada anteriormente como desespero. Mas, quando você observa que ele falou, no mundo terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando a gente coloca aflições, fé, bom ânimo troca por fé ou amor,
a gente vê o que ele quis dizer na caminhada dele e na passagem pela cruz. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, quero agradecer ao doutor Saramago, padre Josafá, por essa manhã, tarde de fé, né? A gente veio aqui para ouvir falar de fé, né? Quando a gente pensou nesse tema, não vou entrar na discussão que o padre até falou, né? Porque se a gente for falar por quê, para quê, e todas as né, o que as pessoas acreditam, que é culpa, não é culpa, mas a gente pensou exatamente por isso, porque como num momento desse, se você não ter fé, né? Fé na vida, fé no homem, né? Fé em Deus, é a única coisa que salva, né? Então, claro que hoje aqui a gente está falando de Deus especificamente, né? Uma sessão para quem entende essa fé, né? Esse amor. Então, assim, eu costumo dizer uma coisa assim que outro dia eu falando numa palestra, a gente pode ter uma sentença, né, Marcos? Tem uma sentença de uma doença e você vai morrer, mas você não tem a certeza. Você não sabe se você vai sair daqui e você vai morrer ali, na esquina. Então, assim, eu costumo falar que o relógio ele está rodando, né? Foi o que você falou das prioridades. Então, assim, o relógio está rodando e a gente tem que entender que eu posso, né, ser a próxima vítima, digamos assim, né? E eu acho que a doença, assim, pelo menos para mim, né, uma colocação, ela te coloca no que a gente falou sobre hoje, é saber que você é humano. Essa humanidade, né, você fica, poxa, opa, eu vou morrer, tem um fim, né? Maravilhoso para quem acredita que depois desse fim, né, não, a nossa vida não é só isso aqui, porque tem um significado, mas é você entender que o que você faz hoje, né, que você falou, no final da vida as pessoas ficam, eu queria ter falado, queria ter trabalhado mais. Quem não? Quem nunca, né, gente? Né, que você perde alguém ou você fala, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Mas assim, a gente tem que lembrar isso todo dia. Esse relógio está tocando, né, e sem fé não dá para viver, né? Sem fé. Não tem porquê, para quê, às vezes. Eu tenho essa teoria. Tem coisas que você não vai entender, mas o mínimo que você entende é que você é humano e que a vida está acabando e que pode acabar a qualquer momento, né? Vamos passar aqui para os nossos comentários, auditório. Tem alguma pergunta, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria falar, posso? Pode, claro. As minhas conversas com o padre Josafá têm sido... Põe aqui mais perto do microfone. Tem sido, minhas conversas, meu diálogo com o padre Josafá tem sido muito antigo. Aonde? Tem sido há muito tempo e resume basicamente tudo que eu falo com ele. Diga, não, isso não é Deus, Deus é amor. Que quando eu comento com ele alguma coisa, ele diz, não existe, Deus é amor. Então tem uma passagem, por isso que eu estava olhando para cá, que eu não queria que desligasse o telefone. Tem uma passagem que eu achei interessante, que acho que reflete isso aqui. No João 9:1.3, os discípulos perguntam a Jesus diante do cego de nascença, mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus rejeita categoricamente a lógica da causa e castigo. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que a obra de Deus se manifestasse nele. Quer dizer, eu acho isso importante. Isso a gente vê toda hora. Puxa, aquela pessoa merece isso, é horrível ele, por isso que o filho está sofrendo. Muito. Eu acho que o importante é Deus é amor. Eu acho que é isso aí que é importante, que a gente vê isso mais nítido no Novo Testamento, não é, pai? Queria que o senhor falasse para a gente. A experiência, eu acho que essa dimensão amorosa a gente vai fazendo ao longo da vida, né? E eu gosto muito de usar aquelas categorias que os gregos tinham sobre a maneira de ver o amor, né? O amor eros, na carne, o amor filós, da filiação, da amizade, e o amor agapós, que é o amor aquele amor, eu diria que é o amor incondicional. Você ama sem pedir nada, sem retribuição, né? Esse é o amor realmente. E esse é o ideal humano. O ideal humano é a gente tem que viver essas 3 experiências do amor, né? Porque elas fazem parte da nossa vida, né? Somos humanos, temos que viver essa dimensão, eu diria, do eros, né? Do amor da carne, o amor dos pensamentos, o amor realmente dos impulsos, né? Mas o amor da filiação ele é muito importante. Ele é um amor que eu acho que é o que durante ao longo da vida é o que mais amadurece, porque o amor incondicional é um amor que vem de Deus, então é um amor que
você vai adquirindo com o passar dos anos, com a sua experiência, né? Confrontando a sua vida com o seu pequeno amor, com o amor maior que é Deus, né? Mas o amor da amizade é fundamental. Eu costumo dizer que o tesouro que a gente tem na vida são os amigos, né? Maravilha. Eu aprendi na minha infância, lá no estado de Goiás, né, que o amigo é um tesouro, foi Deus mesmo que disse, vale mais que um monte de ouro e faz a gente ser feliz. Acho que são versozinhos que a gente aprendeu na infância, né? Mas é bonito, retrata essa dimensão, né? E o que é bonito é a gente perceber que o respeito que Deus tem em relação às etapas de amor onde nós onde estamos vivendo, né? Uma das coisas mais bonitas que tem é uma interpretação do nosso grande teólogo, né, que depois foi Papa Bento XVI, que é realmente um dos teólogos mais importantes nas últimas décadas, né? Profundidade de pensamento é algo assim extraordinário, né? E ele faz uma leitura exatamente daquele trecho do Evangelho onde Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, né, se ele ama, né? Pedro, você me ama? Ah, sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Aí ele ficou triste, né? Ficou triste, mas falou, Senhor, tu sabe que eu te amo, né? E aí vem, então, a explicação. Por quê? Porque, às vezes, a palavra amor, na nossa língua, não tem como trazer amor, né? Na palavra do grego, onde a escritura for escrita, tem o amor, tem várias maneiras. Então, a primeira pergunta de Jesus foi no amor, né, incondicional. Ou seja, você me ama, Pedro, com aquela profundidade, sem estar pensando em recompensa, aquele amor de gratuidade. Pedro disse, né, Senhor, eu te amo, né? Mas Jesus certamente conhecia a profundidade deles, não, ele não chegou a essa fase ainda não. Respondeu isso, mas por isso eu vou perguntar de novo. Pedro, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabe que eu te amo, né? A terceira pergunta, que é a mais fundamental, já não foi mais do verbo filós, que é o verbo da amizade. Aliás, não foi do verbo do agapós, do verbo de amor incondicional. Porque a pergunta de Jesus primeira, Petros cai agapós? Petros cai agapós? Você me ama? Você me ama? Pedro, você me ama? E a terceira, Jesus já não respeitou, porque sabia que aquele amor incondicional ele não ia ter naquele momento, ia ter mais tarde. Então, Jesus já pergunta diferente. Petros cai filós? A mudança. Ou seja, você me ama com o amor da amizade? Aí ele ficou triste, porque ele gostaria que tivesse aquela outra forma de amor, por isso que ele ficou triste, né? Ele disse, poxa, tu sabe que eu te amo, né? Porque Jesus respeita, Deus respeita o momento nosso, da capacidade nossa de amar, ele respeita. Então, por isso é a razão dessa resposta para Pedro, né? Eu acho que é a resposta que Deus também faz para cada um de nós, respeitando a nossa capacidade. Para terminar, eu diria o seguinte, que a vida vai nos ensinando em que esse amor incondicional, de gratuidade, sem interesse, é algo que não é determinado momento da vida da gente, não, sabe? Ele é mais tarde, quando você amadurece mais, você integra mais as coisas na sua vida, aí você vai percebendo essa outra dimensão da amorosa, né? E é essa forma de amar que Deus pede de nós, né? É a forma mais exigente, é esse amor que não tem nada de troca, né? Não está pedindo nada de troca. Ama porque ama mesmo. Se de não gratuidade. For curado, né? Se não for curado, vai amar. Amor se o incondicional. diagnóstico vier, vai amar, né? É amor incondicional. É um amor difícil, né? Não mas é muito difícil, né? Porque na hora da dor, né? Assim, você muitas vezes eu consigo entender a pessoa que se questiona, né? Porque você está ali andando com Deus e você crê, e você vai à missa, e você que você falou, mesmo que às vezes não seja só religioso, né? E aí, de repente, poxa, mas comigo, né? Eu acho que essas perguntas que são muito... a gente não deveria fazer, né? Quem falou da coisa do diabo, né? Não deveria dialogar. O porquê e o para quê, gente, vai embora e não pergunta, não. Porque isso, é a humanidade, né? A vida do homem, né? Se você não tem essa resposta, né? Você fica olhando para o vizinho, né? Oi, pode falar. Oi. Não, Carlos, queria fazer uma pergunta. Desculpa interromper, você acabou aí, pode falar? Não, pode falar, estava acabando, não tem problema. Fala aí.
Não, até era mais ou menos isso. Eu gostei da intercessão aí do Flávio, porque eu ia falar mais ou menos essa mesma coisa, né, do que ele estava comentando aí da dúvida, né, da fé. Eu acho que o padre falou algo muito interessante, né, ele fez uma comparação do Antigo Testamento, em que a doença era muito culpa e castigo, e que foi reformulada no Novo Testamento, mas nós não amadurecemos isso. A gente vive remetendo essa coisa, né, o que é que eu fiz para merecer isso, ou como você falou, porque eu ou porque ela. E aí você falou muito bem, quer dizer, não é para a gente pensar nisso, né? Seria dialogar com o diabo, como está falando ali, né? Foi muito interessante esse círculo, né? Fechar isso. Agora, tem um outro detalhe que eu queria falar. A gente já falou numa outra sessão, uma das primeiras aqui que eu estava, sobre gratidão, né? Queria que o padre e o Marcos falassem sobre isso também. Tem uma passagem bíblica também que Jesus cura 10 leprosos, né? E manda eles para o templo, né? Como era a rotina, né, judaica na época, para refartar isso, e um deles se tocou de voltar e agradecer. E ele falou, nossa, eu curei 10 e só voltou um, né? Só um teve gratidão. Quanto que a gratidão está envolvida nesse receber a doença, né? No tempo, o tempo de Deus é diferente do nosso, né? O quanto a gratidão está nessa parte da cura também. Eu queria essa pergunta que o padre e o Marco respondessem. Vou aproveitar e ler aqui o que estão falando nos comentários, que é sobre exatamente isso. Marcelo Faria, muito obrigado pelas palestras. Essas palavras sobre fé, aliadas às histórias que foram compartilhadas, me tocaram profundamente como intensivista. Posso dizer que foi uma reflexão sensível, inspiradora, que certamente levarei comigo. Parabéns pela forma tão humana e genuína de transmitir essa mensagem tão importante. Mas tem uma outra aqui que é sobre isso, da Rita Rios. Ninguém cuidaria da minha filha melhor que Deus e o Dr. Marcos Saramago. Um dos melhores seres humanos que conheci na vida. Aí entrou bem com o que você falou, gratidão. Doutor Saramago, quer falar sobre gratidão? É o amor, né? Gratidão é uma das formas de amor, e o amor, acho que é a amálgama que nos liga a todos no universo. Existe um estudo de câncer de mama que avaliou 300 pacientes, e essas pacientes foram avaliadas como grupo controle, que não faria nada, e o grupo intervenção, do qual essas pacientes passaram a fazer práticas de meditação, ou oração, ou práticas religiosas. E a gente viu que as pacientes que passaram a meditar, yoga, religião, elas foram avaliadas em 3 aspectos: ressonância funcional do sistema nervoso central, interleucinas, dosagem de interleucinas e dosagem de cortisol. E praticamente todas que passaram a ter práticas que as transcendessem, elas tiveram um stand-by cerebral maior, ou seja, elas conseguiam descansar de uma forma mais intensa, o cérebro ficava em repouso e as atitudes eram atitudes mais assertivas e melhores feitas. As interleucinas eram mais baixas e o cortisol era mais baixo. Ou seja, a gente tem estudos que mostram o benefício da prática da meditação e da religião. Então, isso é algo que devia estar muito presente no nosso dia a dia de prática médica. Existe também um livro que se chama The Secret, O Segredo, que ensina justamente como você desenvolver a gratidão no seu dia a dia, através de bons pensamentos, através de imaginar aquilo que você deseja. Então, eu acho que a gratidão, para mim, é uma das formas de amor. Alguém, gente, aí na plateia? Abílio, por favor. Eu queria agradecer essa mesa fantástica que foi montada, 2 pessoas formidáveis, e eu queria desafiá-los para vocês comentarem um pouco sobre a talvez falsa ou não oposição que criam entre ciência e fé, já que temos representantes desses 2 extremos. São tão incompatíveis assim? Ou muitas pessoas pensam de forma da ciência ao pé da letra, minimizando tudo que tem a ver com a fé? E temos uma mesa fantástica, porque temos um padre que é doutor em biologia vegetal, um médico que mostrou mais do que, evidentemente, a espiritualidade. Então, são pessoas fantásticas para esclarecer um pouco essa talvez falsa oposição.
E, num comentário, eu assisti a peça do Lúcio Mauro e do Lúcio Mauro Filho. Isso foi há 13 anos atrás, que essa peça foi levada, um pouco mais de tempo. Foi fantástica, foi eles comentando sobre o adoecimento, o filho vendo o adoecimento do pai de Alzheimer. Foi um texto muito lindo. Não sabia que tinha essa história toda por trás. Quer responder, padre? José? Sobre essas... Bem, essa relação entre fé e ciência, eu gosto de responder isso pela vida. Eu não gosto de responder do ponto de vista. Eu estou numa altura da vida que admiro muito essas coisas, concepções teóricas, tudo isso aí, né? São importantes. Mas eu acho que o testemunho, eu uso a expressão de Madre Teresa de Calcutá, o testemunho às vezes fala mais do que realmente, né, as palavras, né? Então, nesse sentido, eu diria que, pela minha experiência de vida, eu nunca tive esse problema, sabia? Em relação à fé e ciência, não. Por quê? Porque sempre eu coloquei no lugar certo as coisas, né? Eu acho que quando você coloca no lugar certo, né, aquilo que eu falei, a pergunta da ciência é do porquê, né? Por quê? Por que ocorre isso? Então, vamos investigar, vamos buscar uma solução. A pergunta da fé não é do porquê, não. Ela tem uma dimensão que transcende. Então, é do para quê. Qual o sentido de tudo isso, né? E esse eu acho que, quando a gente coloca essa distinção categórica, eu acho que aí as coisas ficam mais serenas. Eu convivi com um monte de pessoas no meu tempo na Unicamp, né? Pessoas que não tinham profissão assim, de fé, né? Mas eu ia percebendo, quer dizer, dimensões de transcendência naquela pessoa, ou de expressão amorosa, que, no fundo, era de fé, né? Talvez não tivesse uma fé explícita, mas tinha, no fundo, uma dimensão implícita da fé, né? Ou seja, tinha uma capacidade de amar, de doar, de fazer gestos significativos, que era fantástico, né? Então, eu acho que isso aí é muito importante, né? E, por isso, eu nunca tive assim, esse problema, né? Sempre nos congressos da minha área, sempre o pessoal pedia, padre, vamos fazer uma missa ecológica, vamos fazer, né, uma caminhada, uma via sacra ecológica. Eu estava sempre disposto a fazer, porque eu achava que, a partir da natureza, da relação com a natureza, você descobre as dimensões, né, e muito importante para a sua vida. Então, eu, pessoalmente, eu nunca tive esse problema em relação a ciência e fé. Sempre tratei, fiz ciência durante 50 anos da minha vida, publiquei mais de 70 artigos científicos dentro da minha área, publiquei, com esse último livro, 29 livros, livrinhos sobre espiritualidade, educação ambiental, uma série de temáticas assim, né? Mas sempre transitei nisso. Por quê? Porque eu acho que o que realmente atrapalha muito é a racionalização da fé. É você quiser racionar, explicação muito racional da fé. É evidente que a fé passa pela razão, né? Certamente, se você vai querer uma explicação mais racional, pega Santo Tomás de Aquino e outros, né, doutores da igreja, aí, né, teólogos grandes, que pode até dar uma pista extraordinária. Mas eu acho que, hoje em dia, essa experiência se não tiver uma experiência afetiva, amorosa, profunda, né, é difícil, viu? Porque eu acho que a fé passa por essa dimensão mais afetiva e amorosa. Daí eu nunca tive esse problema. Relacionava sempre, respeitava as pessoas, né? Mas via, através do gesto das pessoas, uma dimensão muito maior, mais profunda. Aí dizia, eu não tenho fé. Você acha? Pois eu acho que você não tem uma implícita. Implícita você tem, porque você tem uns valores que eu admiro. Ó. Você é um homem bom, você é uma uma mulher generosa. Olha a bondade que você faz em sala de aula, no laboratório de pesquisa, em relação, está dando oportunidade para outro, você está pensando no outro, né? Você não é egoísta, está fechado sobre você mesmo, você tem uma dimensão, né, de inter-relação bonita. Então, eu acho que com isso a gente quebra, né? Quebra um pouco essas barreiras, né? De querer ficar tudo, racionalmente tem que resolver, né? A gente não, passa pela razão também. Mas eu diria que a linguagem do coração, ela diz muito, sabia? Hoje eu estou convencido, nessa altura dos meus 75 anos de vida. Que é tudo. A linguagem do coração diz muito, né? Ela é fundamental. Por quê? Porque chega um ponto, basta ver, quando eu visito os padres lá na Casa de Saúde, aqui no Rio Comprido, ou mesmo lá em São Paulo, na nossa Casa de Saúde, em Belo Horizonte, aí eu digo, meu Deus, o que ficou no final, né? Ficou a fé expressa numa afetividade, né?
Porque não adianta. Né? A razão, alguns já estão com Alzheimer, né? A razão foi. Né? Outros estão com outras coisas, mas fica ali uma dimensão amorosa com a enfermeira que vem lá, o carinho que ela tem em relação a ele, corta as unhas, penteia os cabelos. Tá? Olha aquela coisa que ficou, eu digo, olha, bonito. E aquela gratidão, aí sim a gratidão. Aí eu acho que é a experiência da gratidão em profundidade, que o doutor comentou sobre isso, que eu acho que é muito importante, porque essa dimensão fica no final. Né? Eu já conheci muito religiosos que era meio duro, entendeu? Em relação a essas questões morais, tudo isso, era assim. Né? Mas, no final, ficou uma mãe, né? Eu disse, de bondade, né? que parece que derrubou tudo. Né? O que ficou daquilo? Um sorriso, né? uma gratidão aos outros. Eu digo, meu Deus, olha que ficou bonito na vida. Né? Quer dizer, é o que fica. Por quê? Porque é a dimensão que nós vamos levar para a transcendência, é a experiência do amor, porque as outras coisas vão ficar nesse nível terrenal. Essa outra experiência, não. E daí eu entendo quando o doutor disse que realmente dos 10 que foram curados leprosos, né, apenas um voltou. Por quê? Aquele que voltou foi o que fez a experiência de Deus em profundidade. Aquilo que eu falava no texto. Ele fez a experiência de Deus em profundidade. E, por isso, o amor dele foi o amor de gratuidade. Por isso, ele voltou. Né? Os outros 9 fizeram uma experiência religiosa, bonita, assim, esparafatosa, linda, não sei o quê, mas foi uma experiência religiosa, não foi uma experiência de Deus. Aí não volta mesmo, não volta porque a gratidão supõe essa experiência mais profunda de Deus. Obrigada, padre. E, aproveitando a pergunta dele, Saramago, é isso que eu também queria entender no teu consultório, por exemplo. A pessoa vem muitas vezes, você tem esse lado religioso, não vou chamar de religioso, de fé, né? E você, quando está diante de um paciente que não tem isso, que é um paciente que realmente não crê em nada, como que fica isso, fora a ciência? É mais difícil. Sabidamente, pela psicologia, pela psiquiatria, os quadros depressivos são muito mais difíceis de manejar num paciente agnóstico, num paciente ateu, justamente porque o paciente ateu, um paciente agnóstico, ele acredita no que ele vê, no que ele enxerga, e a realidade dele não está boa, por isso que ele está deprimido. Então, como é que você vai transcender ele? A medida que você pode fazer é estabelecendo propósitos práticos, tipo... eu faço isso várias vezes. O senhor tem um quintal? Tem. Então, planta uma bananeira, planta um tomateiro, faz já algo que... O próximo vez eu vou mandar plantar ervilhas, igual o Mendel. Então, você dá razões práticas, visuais, diretas, para que ele tenha estímulos, mas é, sabidamente, o quadro mais difícil de você manejar na parte emocional desses pacientes, com certeza. Aí, de certa forma, é a ciência, né, com a fé. Né? Você está no caso prático, assim. Né? Quando realmente a crença limita, porque você não pode mexer nas crenças do paciente. Isso é um conceito que você recebe desde formação em faculdade. Então, você tem que trabalhar com o background que ele te dá. E você não tem um background muito grande. Você tem um background menor. Então, você tenta fazer mágica daquilo ali que você está vendo. Entendi. Vamos passar lá para o Ricardo Lima. Tem vários... Eu vou mandar para vocês depois os comentários ali no grupo, tá? Tem bastante comentários aqui. Você quer chamar o Ricardo? Eric? Ricardo está no Polo Norte. Está no Polo Norte. Pois é, essa roupa, né? É porque você não viu o Eric. Em São Paulo, está frio. Se o Eric aparecer, ele está de touca lá em Blumenau. O Eric está mais frio do que eu. Aqui está 10 graus. Eu estava comentando com o padre, ele estava falando do leproso que voltou, né? E a Bíblia ainda faz um detalhe, esse que voltou era um samaritano, né? Paradiano aqui nosso. Porque teoricamente, era o que vivia na Samaria, não se dava bem com os judeus, não seguia as mesmas... Era uma tribo separada, e aí, além do bom samaritano, que já tem a história de quem foi que atendeu o acidentado na estrada, quando muitos passaram, esse foi o que voltou também para agradecer a Jesus. Então, ainda tem esse paradoxo aí que o padre até comentou, né?
Denise, tem mais alguma coisa? Eu olhei o chat aqui, não tem muito mais tem perguntas. bastante. Alguém da plateia, mais que a gente caminhar um Alguém encerramento. aqui da plateia, gente, quer falar alguma coisa? Está todo mundo quietinho, está frio hoje. Peraí, tem uma pergunta aqui. Eu vou falar que quem voltou foram os improváveis, né? Bem, não é bem uma pergunta, né? Mas, assim, para acrescentar e elogiar primeiramente o tema da palestra, que eu acho que é sempre muito bom a gente falar de temas como espiritualidade, fé. Eu sou psicóloga, então eu acho que sempre quando a gente vai fazer uma avaliação inicial do paciente internado, a gente sempre considera qual é a religião daquele paciente, mas eu acho que mais do que isso, não só a religião, mas como é que isso permeou a vida dele, né? Qual é a relação, a afinidade que ele tem com essa fé, porque a gente vê isso o tempo todo, o quanto que essa fé ajuda a organizar frente a uma doença, né? Não vai impedir que o paciente tenha uma doença, né? Se veja de frente com um limite orgânico, mas vai permitir que ele atravesse aquilo, navegue aquilo com muito mais facilidade, né? E eu trabalhei no INCA também, né? Fiz residência lá, e eu fiquei o tempo todo, enquanto vocês estavam falando, pensando num caso em específico que eu atendi lá, que eu acho que pega muito o que vocês estavam discutindo, que era uma criança com um diagnóstico que dava apenas 2 anos de vida para ela, né? Ela tinha 9 anos na época, e os pais eram muito religiosos. O pai era pastor, a mãe ia à igreja, né, praticamente todos os dias, e em nenhum momento eu vi desespero nesses pais. Porque, ao invés deles perguntarem o porquê, eles o tempo todo se perguntaram para quê, né? E aí, no final, né, ao final, assim, né, quando ela já estava se despedindo, né, já no final da doença mesmo, esses pais continuaram com muita leveza e disseram que essa menina veio para ensinar eles, né? Ela partiu quando ela tinha 11 anos, e ao longo desses 2 anos eu nunca vi esses pais entrarem em desespero. Então, eu acho que esse caso exemplifica muito, né, o que a gente esbarra, né, diante dessa urgência física, os recursos que cada um tem, né? E mais é isso, mais do que às vezes religião, de checar num checklist de qual a religião, é espírita, é a fé, como é que isso permeou a vida da pessoa em vida para que ela possa lidar em doença e diante da ameaça de morte, né? Então, assim, foi muito bom, né, ouvir sobre esse tema de alguém. Eu adorei que o fundo dele é formação em biólogo. Eu já conheci o Dr. Marcos, mas tive o prazer agora de escutar um pouquinho o Josafá e, assim, só elogios aí à roda de conversa. Obrigado. O INCA é uma grande escola, né? A gente já está chegando aqui no fim, mas pode falar. É muito interessante o INCA, a gente vê que muitas vezes porque você, para entrar em oncologia clínica, você tem que ter uma pré-formação como clínico. Então, já tem uma residência. Então, muitas vezes a gente chega na oncologia com uma arrogância, uma prepotência mesmo de médico, de assim, e você vai levando tanto na cabeça, que você vê você mesmo e seus colegas de uma forma e de outra 4 anos depois. O aprendizado, a humanização, a acolhida, tudo muda. Porque você vê dramas, você passa por dramas, você passa a viver aquele paciente que te ensinou. Eu tive um paciente que a família me chamou à parte, esteve internado no Copa d'Or, me chamou à parte. Quanto tempo? Eu falei, os estudos dizem 6 meses. Ele está aí há mais de 5 anos. Olha. Há mais de 5 anos. Trabalhou a fé dele. Amém. Agradecer vocês. A gente vai chamar o Ricardo Lima, e a música que a gente vai tocar no final, ela fala exatamente a vida, para quem tem fé, a vida não tem fim, né? Que é do Rapa. Mas o Ricardo vai encerrar aqui e chamar para a gente. Obrigada a vocês aqui, foi ótimo. Obrigado. Queria agradecer também, acho que a Amanda acabou aí, encerrou aí com a frase de ouro, né? A gente está falando do porquê eu, ou porquê ela, e ela botou o para quê eu, né? E eu acrescentaria o como fazer, né? E aí é como fazer com amor, com fé, para quê, cada um descobrir para quê aquilo na vida. Eu queria agradecer a todos que estão presentes, agradecer ao Centro de Estudos do Hospital Samaritano, aos que estão no Instagram e no YouTube, principalmente aos nossos palestrantes, Padre Josafá, Marcos, Saramago, e convidá-los para a próxima sessão. O tema vai ser divulgado em breve, no dia 23 de julho, sempre quinta-feira,
E vocês ficam agora com essa música espetacular do Rafa, quando ele falou para meditar sobre esse tema, né? Para quem tem fé. Anjos, né? Que é o mundo da música, a vida não tem fim. Um grande abraço, até a próxima. Obrigado. Obrigada.